Boa noite. Eu sou a Rayane. Eu sou Larissa. Eu sou Ezequiel. Eu sou a Beatriz. Patrícia. E eu sou a Luísa Costa. Bom, a gente está aqui para fazer um vídeo sobre o sistema digestório. Cada um vai ter a sua parte na apresentação. E é isso. Oi, eu vou falar sobre o pâncreas e a insulina. O pâncreas tem duas glândulas, exócrinas e endócrinas. Exócrinas que liberam enzimas digestivas e as endócrinas que são hormônios. Os principais hormônios que a gente vai falar são liberados pelas células betas e alfas. A betas que vem insulina e a alfas o glucagon. Ok. Sobre a insulina, ela tem um processo de síntese que é dividido em 4 partes. A síntese da insulina tem 4 partes. A primeira é a transcrição e tradução, que produz a pré-proinsulina. A transcrição acontece no núcleo e a tradução no sistema retículo endoplasmático rugoso. E ela produz a pré-proinsulina. Depois vem a conversão para apenas proinsulina. Depois tem a maturação, que é tecnicamente o empacotamento em vesículas secretoras, e depois ocorre o armazenamento. Para poder ser liberado a insulina no sistema, tem que entrar a glicose. E como é que acontece? Quando a pessoa se alimenta com carboidratos, é liberada a glicose. A glicose precisa entrar no nosso sistema sanguíneo. Então, o que acontece? Tem a entrada da glicose. Para poder ter a entrada da glicose nas células alfa, betas, tem um mecanismo chamado GLUT2, que ele quer meio que o transporte para poder entrar. Depois ela é metabolizada com o ATP e ocorre a despolarização, e só assim é liberada pelos vesículos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o glucagon, que ele é um hormônio produzido pelo pâncreas endócrino, mais especificamente pelas células alfas das biota de Langerhans. Bom, ele tem como função aumentar a taxa de glicose no sangue. Então, diferente da insulina, ele funciona no intervalo das refeições ou em um jejum, por exemplo, porque ele tem como objetivo aumentar a taxa de glicose no sangue. Bom, quando ele é liberado no sangue, ele vai para o fígado. E no fígado é estimulado 2 ações: a glicogenólise, que é a quebra da glicose, é a quebra do glicogênio em glicose, e a gliconeogênese, que é a produção de glicose por outras substâncias, como por exemplo os aminoácidos. Então, basicamente, o equilíbrio entre o glucagon e a insulina é importante para conseguir manter a homeostase da glicose, e juntos eles funcionam muito bem. Bom, eu vou falar sobre a bilirrubina. A formação da bilirrubina ela acontece a partir da hematocarese, que é a destruição das hemácias. A principal fonte da bilirrubina deriva do grupo Heme, que está contido no grupo de hemácias senescentes. As hemácias senescentes chegam no baço e vão ser fagocitadas pelos macrófagos. A bilirrubina indireta, ligada com a albumina, vai ser transportada até o fígado, que será conjugada com ácido glicurônico. E a bilirrubina conjugada passa pela vesícula bilar. Esse bile então é liberado no intestino, que vai ser processado por meio das bactérias da nossa flora. E vai se transformar em urobilogênio, que pode ser degradado e reabsorvido para a corrente sanguínea. Sendo processado, ele é eliminado em via renal. Bom, a bilirrubina indireta ela é insolúvel na água, então ela vai se ligar ao grupo albumina para facilitar o transporte dela. Ela vai ser transportada até o fígado e no fígado vai acontecer o processo de conjugação dessa bilirrubina através de enzimas que atuam no fígado. A bilirrubina vai ser transformada em bilirrubina conjugada, que é solúvel em água, facilitando o transporte da bilirrubina. A seguir, ela vai para a bile e da bile vai para o intestino.
No intestino, as bactérias vão transformar a bilirrubina conjugada em urobilinogênio. O urobilinogênio ele vai ser excretado pelas fezes ou pela urina. Pela urina acontece quando parte dessa bilirrubina volta para o organismo e aí ele é excretado pela urina. E nas fezes é a bilirrubina que vai dar coloração marrom nas fezes. O metabolismo da bilirrubina é importante por causa da avaliação da função hepática e porque é ela que elimina as toxinas que compõem o corpo. Eu vou falar sobre o mecanismo de ação, especificamente da insulina. O mecanismo de ação da insulina acontece através de receptores na membrana celular. Enfim, ela atua principalmente em tecidos como o fígado, o tecido adiposo e o músculo esquelético. Enfim, nesse processo nós temos alguns passos. Entre eles estão a ligação, a ativação, a sinalização e a resposta celular. A ligação eu já falei um pouquinho melhor na introdução, que seria o quê? A insulina ela se liga ao seu receptor transmembranar com a atividade tissorina-quinase, enfim, na superfície da célula, na membrana celular, como eu já falei anteriormente. Nessa ativação, nós temos alguns processos. Nesse processo de ativação, nós temos alguns passos, que são ligação. Nós temos o segundo passo, que é a ativação, nós temos o terceiro passo, que é a sinalização, e nós temos o quarto, que é a resposta celular. Na ligação, eu já falei um pouquinho anteriormente. A insulina se liga ao receptor, que fica ali localizado na superfície da célula, na membrana celular. Nós temos a ativação, que é essa ligação ativa o receptor, que fosforila proteínas intramembranar. Nós temos a terceira, que é a sinalização. Essa ativação ela desencadeia várias vias metabólicas. E nós temos a última que eu vou falar aqui agora, que é a resposta celular, que ela aumenta a capacitação de glicose pelas células, ela tem a síntese de glicogênio e ela tem também a inibição do gliconeogênese. Gliconeogênese. Também possui a estimulação de síntese de proteínas e lipídios. Só um pequeno resumo, um pequeno exemplo prático do que eu e a Alicia falamos, que foi um tema muito parecido entre si, que enfim, após uma refeição rica em carboidratos, a glicose sanguínea aumenta, o pâncreas libera insulina, a insulina faz com que as células musculares e adiposas absorvam a glicose, e isso reduz o nível de glicose no sangue e estimula o armazenamento de energia. Eu vou falar sobre o processo metabólico do fígado, que é responsável pelos carboidratos, processar os carboidratos, os lipídios e também fazer desintoxicação do organismo. Os carboidratos, ele regula a glicemia armazenando a glicose em glicogênese em forma de glicogênio. E a glicogenolise, ela libera a glicose para poder, quando o animal precisa de energia para alguma coisa, como por exemplo, exercício físico quando ele está em jejum. Já as proteínas, elas sintetizam proteínas plasmáticas, como a albumina, e também mantém a pressão osmótica, e também ela faz a questão das globulininas, que mantém o sistema imune bem. Como também ela transforma o amônio tóxico, que deriva dos aminoácidos, em ureia, que é chamado de ureia, e que depois vai ser liberado pelos rins. E a parte mais importante do fígado, uma das mais importantes do fígado, é a bile, que é formada no fígado, que são os sais biliares, que é muito importante na questão da digestão e absorção de gorduras no intestino dos animais. Isso. Enfim, professor, esse foi nosso trabalho. Muito obrigada por sua atenção. Tchau! Tchau. Até a próxima.